times like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't want Todo ano, em 11 de novembro, ou seja, 11 de 11, tem as promoções das lojas da China. E a Banggood não vai ficar de fora. Aproveita que lá tem descontos que valem muito a pena, até pagando as taxas. Então, entra lá, entre 6 de 11 e 14 de 11, aproveita para dar uma entrada na Banggood, vou deixar todos os links aí na descrição. Neste vídeo, nós vamos conhecer esta ferramenta da Tooltop, vendida lá na Banggood. Este é o ET628, que é um scanner de cabo mais top de linha, né? Que tem um monte de outras funcionalidades. Então vamos passar aqui para conhecer um pouquinho. Quem nunca, né, já fez crimpagem de cabos e às vezes faz 2, 3 vezes e não dá certo e a rede não funciona bem, a gente não sabe bem porquê. Nada como um testador de cabos RJ45. É claro que existem outros testadores mais simples, mas vocês vão ver que as funcionalidades do ET628 prometem muito além do que um simples testador de cabos. E antes de nós começar a falar um pouco das funcionalidades que ele tem, vou falar um pouco do que acompanha. Então ele vem com o módulo principal e ele trabalha com bateria. Um segundo módulo, que é o que faz a conexão para poder testar a rede, e ele é separado, obviamente, né, porque com isso eu consigo testar longas distâncias, outros andares, e aí já trazendo uma característica dele, ele faz testes de cabos até 600 metros. Os testes também podem ser digitais ou analógicos. Bom, o que mais acompanha além das duas partes do testador de cabo? Ele acompanha o carregador, ou melhor, o cabo do carregador, o carregador não acompanha, e o cabo do carregador é conectado do lado direito, um cabinho USB-C para carregar a bateria interna dele. Ele é com bateria interna, já o módulo pequeno é com uma bateria adicional, uma bateria 9 volts normal. Então acompanha o cabo USB-C, ele acompanha também uma correntinha, se quem quiser pendurar ele para poder carregar, já que é um instrumento que se carrega muito. E aí trazendo isso também, ele também traz uma case, não é aquela case durinha, etc., mas é uma case resistente. Serve bem para guardar o equipamento. Além disso, ele traz um primeiro cabo para ligar na saída RJ45 para testar tensão, para testar continuidade através desses dois jacarezinhos. Traz um outro cabo RJ45 e RJ45 para vocês fazerem algum teste, por exemplo, vai testar um switch PPoE para ver se ele tem tensão. Então, para poder ligar no switch o equipamento, porque ele testa isso também, eu posso usar este cabinho aqui. Traz também um termopar, porque ele faz medição de temperatura tanto em Celsius quanto em Fahrenheit. E além de tudo isso, ele ainda traz sem duas pontas de prova, porque ele também é um multímetro. Um multímetro, claro, mais simples, mas um multímetro que tem corrente, né, medição de corrente, tem medição de tensão, condutividade, diodo, resistência. Não tem capacitância, né, como eu disse, um multímetro um pouco mais simples, mas as outras funções na maioria tem, e o que chama atenção é realmente ter a medição de corrente nele. Ele não comenta qual a resolução, me parece ser um equipamento de 6.000 contagens, mas nós vamos testar algumas coisas. E ele também não comenta se é True RMS. A tensão máxima dele traz uma ambiguidade, no manual fala em 1000 volts DC, já no equipamento fala em 400 volts DC e 400 volts AC. Logo,
eu não tentaria usar ele com mais de 400 volts. Sobre as pontas de prova, são pontas boas, né? CAT 3000 volts, 10 amperes, bem condizentes com o equipamento, porém é aquela ponta que tem um fiozinho um pouco mais duro, uma ponta, um modelo talvez um pouco mais antigo, podendo ser um pouquinho melhorado no acabamento, mas eu acho que é bem dentro do esperado. E falando um pouco sobre essa construção, sobre a construção dele, o plástico dele não dá muita credibilidade, tá? Aqui tem os parafusos que a gente abre para trocar fusível ou mesmo a bateria, se for o caso, com alto-falante. Mas tudo bem, ele não tem nenhuma borracha de proteção. A gente sente que é um plástico assim mais frágil e a tela dele que é muito grande. Eu vou tirar aqui, já que ele pede para tirar. É uma tela grande, mas é uma tela de cristal líquido, né? Vou ligar aqui para vocês verem. Ela é uma tela que traz uma série de informações, com alguns desenhinhos, né? Uma tela bem iluminada, bem fácil de ler, boa, realmente muito boa de ler. Mas é uma tela que acaba sendo até confusa, né? Porque eles tentam botar muita informação, como esse desenho que não para de piscar. Isso incomoda um pouquinho. Vamos ver algumas das funcionalidades dele, começando com os testes próprios de cabos, né? Já que é a principal funcionalidade dele é um Network Scanner, não é um multímetro. O multímetro é o adicional. Então ele tem aqui na direita duas formas de teste, PPoE ou teste Scan. Então eu consigo fazer teste de equipamentos PPoE com ele. O que é o PPoE? Né? É o que energiza através do cabo de rede, não preciso ter outra fonte de energia. Ou o teste Scan, que eu uso normalmente ligado, inclusive no próprio equipamento secundário, que também tem uma bateria. Do lado de cá, uma coisa muito interessante. Uma saída para testar o tamanho do cabo. Sim, ele consegue fazer um teste com 1% de erro do tamanho de um cabo. Então eu tenho um cabo que começa numa sala, termina numa outra, e não sei qual é o tamanho do cabo, através do sistema eu consigo testar. Ele promete um erro de no máximo 1 metro, para cabos acima de 2 metros. Né? E lembrando, até 600 metros, que é o máximo que ele faz a medição. Então aqui ele faz o teste de tamanho. Muito, muito legal isso. Então para fazer o teste, o que eu faço? Eu conecto um cabo. Vou conectar primeiro o que veio junto. E conecto na parte do secundário. E aí eu vou mudar através desse botão a opção de teste. Então estou testando agora o cabo, ele está mostrando aqui o teste. De 1 a 8 as luzinhas estão piscando, ele está dando o OK em todas elas. Posso fazer um teste de cabos duplos e posso fazer o sensor sair aqui com bip ou com luz, tanto digital quanto analógico e com vibração também. Vamos aproveitar e vamos testar um cabo que eu tenho aqui. Sempre que eu escolho uma função, ele vai mostrando onde, que lado eu tenho que conectar, né? Então que parte, né? Agora está na função de tamanho, está dizendo que eu tenho que conectar desse lado. Agora sim estou no teste. Já falhou um. Agora sim. Na hora que eu mexi deve ter falhado, mas ele já mostrou que está ok. Então é isso aí. Esses são os testes de cabo super tradicionais para quem trabalha com redes de computadores. Outro teste de outro cabo que ele testa é o cabo de fibra ótica, que é uma coisa normal de testar. Como é que ele faz esse teste? Então eu vou pegar aqui um cabinho de fibra ótica. Eu solto a tampinha aqui e conecto o cabo de fibra ótica nele. Esse cabo eu vou ter que tirar a parte de baixo também. Conecto o cabo nele, seleciono a opção de fibra ótica. Ele me diz que eu tenho que conectar
lá em cima e ele liga uma luzinha vermelha ao qual eu verifico se está saindo do outro lado. E aí eu estou sabendo que a fibra está inteira, que ela não está rompida. É um teste simples, mas é muito válido para quem trabalha com rede, ainda mais hoje em dia. Então ele também tem teste de fibra ótica. Bom, e além de tudo isso, tem o multímetro. Então vamos para o multímetro. Seleciona a opção DMM e aí ele começa. Teste de AC, DC, etc. Então vamos fazer os testes aí tradicionais que a gente faz normalmente. Vou dar só uma arrumada aqui. Quanto ao encaixe aqui dos cabos, não é ruim, mas não é aquele encaixe de confiança, né? Mesmo os cabos sendo bons, ele realmente falha um pouco. E segundo, né, ele não tem pezinho, não tem nada, né? Porque, de novo, o objetivo dele não é esse, né? O objetivo dele é ser um testador de redes. Então vou começar com os resistores. Então vou selecionar a escala de resistência, apertando esse bip. Então cheguei na escala de resistência, ele vai resistências até 20 MB. Vamos lá começar com a de 1 MB. Olha lá, 1 MB, 10K. Também mediu bem. 100 ohms. 96, um pouquinho abaixo, né? 3.3. Tá lá, 3.5, né? Muito bom ele medir uma escala pequena sem dar o bip. E vamos ver se ele vai para o 0.28. Não, esse ele vai dar uma piscadinha, mas esse ele não mede. Capacitância, como eu disse, ele não tem. Vamos ver para a escala de diodo. Escala de diodos. 55 também um pouquinho abaixo do que normalmente dá. 51 também, de novo, um pouquinho abaixo, mas ok. Vamos ver se liga o LED de 1.7. 1.7 também deu um pouco abaixo, né? Mas ok, 1.7. Será que o de 2.5 vai? Ele liga bem fraquinho, mas não consegue medir o 2.5. Vou dar uma olhada em AC. Vamos dar uma olhada na continuidade primeiro. Muito rápido, muito responde bem. O que eu tinha comentado, né? Ele não para de pular isso aqui, ao nervoso. Vamos para o AC. (216, 221) agora sim. Eu ia dizer, está um pouco abaixo, mas não, está aí. 221.8 está excelente. Ele não tem NCV. Vamos agora para o DC. 5 volts. 5 volts, demorou um pouquinho. Deu um pouquinho abaixo, ok, mas ainda dando uma ideia. 12 volts. Também um pouquinho abaixo. Vamos para o 19. Também um pouquinho abaixo. Mas ok, medição dentro da ideia. Vamos tentar botar um pouco de milivolts aqui. 500 milivolts. Tá lá, 500 milivolts. Excelente. Vou baixar para 200. milivolts. Também mediu muito bem. Legal isso, muito bom. Então a medida de tensão dele vai bem. Vamos para a corrente. DC, corrente. Estou em 5 volts. Vamos começar com 1 ampere. Então vou ligar 1 ampere. Tá lá, 1 ampere.
mediu bem. Ele demora um pouquinho, né? Ele sempre demora um pouquinho para chegar na posição, mas ok, marcou 1 ampere, vamos para 4. Aí, 3.9 também sem problema nenhum. E vamos tentar agora baixar para 500 mA. 200 mA. 200 mA. Tá bom. Então acho que a medida de corrente dele também é bem aceitável, a medida de tensão dele ótima com miliamperes. Então acho que as medições dele são interessantes. Não tem todo o conjunto de medições, mas as que tem são bem aceitáveis, são bem boas. Uma das coisas que eu gostei é que ele não desliga a tela. Vamos aproveitar, vou dar uma arrumada e vamos para os pontos positivos e negativos. Então vamos ler os pontos positivos e negativos do ET628. E aí eu acho que uma coisa importante a gente ter em mente. Ele é um equipamento testador de redes. Então é um network scanner. Não é um equipamento muito barato, mas vejam a quantidade de funcionalidades que ele tem voltado à medição de redes. Logo, quando eu vou pensar em multímetro, ele não seria uma opção, entre aspas, aceitável para mim. Tá? E aí eu quero explicar muito claro isso. Como medidor de rede, eu também não sou especialista em medir rede, passei muitos anos da minha vida fazendo sim cabos de rede, porém, naquela época, os medidores, quando tinha algum medidor, era uma coisa fora do comum. Hoje em dia é muito mais comum, existem medidores até com preços bem baratos, mas com as características desse, realmente poucos equipamentos, a não ser equipamentos mais sofisticados e mais caros, tem tudo isso, né? Então, medições de PPoE, medições digitais analógicas, medição de tamanho do cabo, teste do cabo com infravermelho, ou seja, uma quantidade aí de teste, né? Ele tem teste de identificação, então ele tem uma série de testes que outros equipamentos mais simples não têm. O que a maioria dos equipamentos faz é sai energia de um lado, liga as luzinhas do outro e ponto, é isso que eles fazem. E aqui a gente tem uma sofisticação muito maior. Então é um equipamento muito completo, tem lanterninha também, né? Não tinha mostrado ainda. Fica nesse equipamento, bem interessante. Aqui eu tenho as luzes azuis e vermelhas indicando se eu estou em um teste digital analógico. Esse equipamento ele tem vibração, som, ruído e bip. Então tudo isso tem no equipamentozinho. Como testador de rede, até achei ele difícil, mas achei ele difícil porque ele tem várias funcionalidades que eu já não uso mais assim, então também me conectar, testar um PPoE aqui na minha ambiente eu não consigo. Mas achei ele muito completo para tudo isso. Então, como testador de rede, é o mais completo que eu já testei. Quanto à sua construção, como eu falei, é um plástico que me deixou um pouquinho decepcionado na qualidade. É um plástico simples, mas acho que tendo a ideia. As pontas de prova a mesma coisa, são pontas de provas boas, mas é aquela ponta de prova mais simples com o cabo muito duro, o que eu particularmente não gosto. O display dele é um display grande, facílimo de ler, muito claro, mas, no meu ponto de vista, muito confuso. Exageraram nas animaçõezinhas e acabou ficando um display confuso que não precisava, ele poderia ser uma coisa mais simples. Mas ele traz todas as informações, né? Em que lado eu conecto, então, quais os testes que eu estou fazendo. Então ele fica sempre animando, ele também não desliga, não para de testar. Então, assim, é um equipamento realmente como testador completo. Agora vamos falar um pouco do multímetro. O multímetro não é um multímetro preciso, isso ficou claro. Ele é um equipamento que mede, mas ele não é um equipamento preciso. É um equipamento que tem o multímetro como um adicional. Então, é um multímetro que vocês vão poder usar ele. Claro, tá na rua, tá fazendo um cabeamento de rede. As funções que ele tem são perfeitas. Você não vai testar uma capacitância, ou dificilmente você vai testar uma capacitância. Você vai testar o quê? Continuidade, talvez um diodo, mas tensão, continuidade é o que tu mais vai usar. Talvez corrente também nem se use tanto.
mas ele tem uma medição boa de corrente. A tensão DC também errou um pouquinho ali, mas nas tensões pequenas ele foi muito bem. Então assim, é um equipamento para quem precisa deste tipo de solução. Não é um equipamento que assim, vou comprar um multímetro e já vou comprar isso porque pode ser que um dia eu precise. Não vale a pena. Ele não é um equipamento para ser usado como multímetro e usado a rede quando precisar. É o contrário, ele é um equipamento para a rede e se tu precisa de um multímetro ele vai atender relativamente bem. Então aí, esse aí é o Tooltop ET628, estou deixando aí a imagem dele, deixando o link aí na descrição. Então aproveitem os descontos que a Banggood está oferecendo para compensar agora as novas taxas. Era isso e valeu.